remédio contra o suicídio e outras misérias humanas. Espírito, Ivone do Amaral Pereira. Médium, Luiz Guilherme Marques. O ser humano se alimenta de amor. Joana de Ângeles. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo. O amor cobre a multidão dos pecados. Jesus Cristo. Eu a ninguém julgo. Jesus Cristo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Jesus Cristo. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Isso também passa. Maria, Mãe Santíssima. Controle seus impulsos primitivistas. Ivone do Amaral Pereira. Prefácio. Quando ouvimos falar em suicídio, pensamos logo em alguém que se auto-exterminou. O suicídio é a suprema revolta do ser contra seu Criador, que lhe deu inteligência e capacidade de sair das armadilhas que ele mesmo prepara para si, quando teima em permanecer no erro. Espíritos imortais, viajantes através do tempo, chegamos e partimos milhares de vezes, assumimos dívidas escabrosas e nos libertamos delas, quando resolvemos trilhar o caminho do bem. Cada vez que afundamos no charco de nossas ilusões, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a chave que fará com que subamos os degraus inacabáveis da evolução. São degraus que devemos galgar, melhorando-nos e levando conosco quem está à nossa volta. Podem ser amargos nossos dias, se nos revoltamos com a cobrança das nossas dívidas, não por Deus, mas por aqueles a quem prejudicamos. Eles são nossos chicotes invisíveis, que zunem nas nossas costas descuidadas, a cada vez que tentamos nos desviar do caminho reto. A autorreforma, o estudo do Evangelho de Jesus e o trabalho no bem nos tornam melhores, mas nossa consciência não nos dará paz enquanto não devolvermos ao nosso irmão tudo que tiramos dele. Somos diariamente chicoteados pelos nossos desafetos, que vigiam nossos passos, sem descanso, e só os vencemos se nos reformamos intimamente. Eles mostram as feridas que tentamos esconder de nossos amores e afetos, pois só eles nos veem desnudos, porque compartilharam dos nossos erros. Somos devedores de amores que enganamos, traindo sua confiança, quando os fizemos acreditar que éramos fiéis a eles. Devemos a muitos pais, quando tiramos-lhes os filhos, escravizando-os e os fizemos chorar lágrimas amargas, esquecendo que eram seres como nós. Alijamos de nossa companhia seres pequeninos, porque não queríamos assumir o papel de pais ou simplesmente os abandonamos física ou emocionalmente. Espíritos eternos e altamente endividados, julgamos merecer as benesses do Pai infinitamente bom, porque não nos olhamos no espelho quando vamos pedi-las. Quando o remédio é muito amargo, esperneamos revoltados, pois não vemos as maravilhas que nos cercam, as mãos amigas que se nos estendem, pois só enxergamos quem nos magoa, que, na verdade, são em número bem menor. Suicidar não é apenas abandonar o corpo de uma só vez, mas também odiar a vida estuante de belezas, parar um tratamento que vai nos curar, usar qualquer substância que prejudica a saúde, não dar ao corpo o descanso necessário ao seu refazimento, não alimentá-lo quando se pode, enfim, tudo que encurta a vida. Suicidar é não amar-se, não amar ao próximo, tornando homem amargo e envenenando essa máquina maravilhosa que Deus nos concedeu, por empréstimo, para servir de instrumento ao Espírito. Juiz de Fora, 14 de fevereiro de 2013. Maria Helena Marques. Introdução. Talvez, de todos os livros sobre Chico Xavier, os que mais retratam a sua verdadeira personalidade, quer dizer, suas necessidades humanas, sejam os dois escritos por Nena Galves, intitulados Até Sempre, Chico Xavier e Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. Por ali se verifica que aquela autora foi, realmente, uma companhia espiritual indispensável, de que Chico necessitava para poder cumprir sua missão na última encarnação, recebendo respaldo afetivo, portanto,
energético, para suportar a imensa carga de trabalhos e enfrentamentos internos e externos, ao lado de Emmanuel e alguns outros amigos desencarnados. Com relação a Mohandas Gandhi, verifica-se que seu apoio espiritual esteve presente na figura de Mira, a jovem inglesa que abandonou tudo para se tornar apoiadora anônima do grande missionário da não-violência. Assim também acontece com todas as pessoas, sejam elas missionárias do bem ou simplesmente espíritos medianos ou até primitivos, pois a fome de amor é universal e não há ninguém que consiga bem viver sem uma sustentação fluídica. Vemos a imensidade de desajustes psicológicos e psíquicos, desembocando no uso de drogas lícitas ou ilícitas, além do suicídio e da criminalidade, tudo causado pela não satisfeita fome de amor. Por isso, viemos a público, nesta oportunidade, abordar o tema da fome de amor, apresentando os remédios que entendemos adequados ao seu tratamento, ao mesmo tempo alertando aqueles que assistem impassíveis ao sofrimento alheio, bem como aqueles outros que sofrem desse mal e necessitam sair da sua concha e ir à procura dos demais seres, doando de si para também receberem amor, nos primeiros ao egoísmo de uma forma e nos segundos de outra forma, mas todos têm à sua disposição o mesmo medicamento, que é o amor. Se alguém percebe os desajustes de outrem, sejam filhos, irmãos, cônjuges, amigos etc., e nada faz para lhe sanar os males interiores, ou seja, a fome de amor, incide nas penas da justiça divina. E aquele que pensa apenas em receber, justificando sua queda no abismo da drogadição, da decadência física e moral ou do suicídio, incide também nas penas da justiça divina, com outras punições, as quais são alertas também para amar, ao invés de assumirem apenas o papel de credores do amor alheio. Chico Xavier sofreu muito com a sua fome de amor, pois as multidões o procuravam para pedir benesses espirituais, sem se preocuparem com a solidão que os cercava e lhe infligia atrozes amarguras. Assim acontece com os que já despertaram para o bem, sendo que inclusive nós mesmos vivenciamos essa carência, quando encarnada. E igualmente essa é a realidade da maioria das pessoas, porque os seres terrenos, no geral, ainda não saíram de dentro da sua redoma de vidro para vivenciar o amor universal. Pretendemos, com este estudo, transmitido pela via mediúnica da forma como foi possível, apesar das dificuldades de comunicação entre os dois planos da vida, auxiliar as pessoas de boa vontade a, primeiro, compreenderem o que significa a expressão fome de amor, segundo, saberem que todas as criaturas, indistintamente, necessitam de amor, terceiro, que todas devem amar umas às outras, mesmo sabendo que apenas uma ou duas, no máximo, lhes preencherão o coração de afeto puro e verdadeiro. Deus, na sua infinita sabedoria, permite que a maioria não consiga ter ao seu lado nenhum afeto de tamanha intensidade justamente para obrigar cada um a lançar-se na direção de todos, assim aprendendo o amor universal. Todavia, é preciso que os mais evoluídos orientem os menos esclarecidos, ensinando-os, pelo exemplo, a amar, ao invés de simplesmente quererem receber afeto. A quem muito é dado, muito é pedido, assim ensinou Jesus. Amemos os caídos, os que se sentem infelizes, os que se inclinam para a criminalidade, as drogas ou o suicídio e, com o tempo, eles aprenderão a doar-se em favor dos outros, assim se equilibrando e superando sua necessidade de simplesmente receberem sem dar. Estaremos utilizando o recurso das transcrições de dados encontrados na internet, a fim de facilitar a elaboração deste estudo, cuja finalidade maior é contribuir para a reflexão dos nossos queridos irmãos e irmãs e não demonstrar erudição, que em nada acrescentaria ao convencimento dos prezados leitores. Pedimos as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e Maria de Nazaré, nossa Mãe Espiritual, para todos nós. 1. O doente é que precisa do médico.
Essa frase lapidar foi proferida por Jesus para mostrar o quanto se deve fazer em benefício dos mais necessitados em todos os sentidos. Não faz sentido dar água a quem não está sedento, mas sim a quem carece desse líquido indispensável à vida. Na verdade, há aqueles que acreditam que têm de tudo e que não precisam de ninguém, isolando-se no seu pequeno mundo de egoísmo e não enxergam os que passam por dificuldades de vária ordem. Realmente, não há ninguém na Terra, planeta de provas e expiações, que não necessite do médico divino, que é Jesus, pois até os redimidos ainda são necessitados espiritualmente, apesar de não tanto quanto os que ainda estão muito abaixo na escala evolutiva. Todos, em suma, precisam do médico por excelência, o qual, sendo médium de Deus para a nossa humanidade, fala em nome dele. Tomamos Jesus sempre como referência para tudo que se possa imaginar de bom ou belo, dentro da realidade terrena, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tenhamos, então, em conta que, tanto os que deixam de fazer o bem que deveria, em favor dos mais necessitados, enregelando o coração na insensibilidade ou até na crueldade declarada ou subreptícia, quanto os declaradamente sofredores, todos, indistintamente, precisam do médico. Por isso, este estudo se dirige a todos, sem distinção, pretendendo ser um contributo a quem quer que se disponha a viver bem, feliz, realizado dentro das limitações naturais da realidade terrena, que é, realmente, um tanto sacrificial, por causa do fato da maioria dos seres deste planeta viverem mais em função dos defeitos morais do que das virtudes, assim, uns sacrificando os outros, fazendo-os sofrer e, ao mesmo tempo, recebendo, de retorno, as agruras determinadas pela lei de causa e efeito, para seu aprendizado, a fim de que, gradativamente, se superem, realizando apenas no bem. 1.1 As misérias humanas. Tanto visitando os casebres habitados pelos moradores das favelas quanto adentrando mansões, sabendo-se que em ambas as realidades muitas vezes se encontram muitos vícios dos mais variados tipos ou sofrimentos de outra ordem, penaliza-nos a sensibilidade e verificamos que, olhando pelo lado dos encarnados, os pobres muitas vezes invejam os ricos, os iletrados gostariam de ser doutores, os doentes pretendem ser sãos e assim por diante. Todavia, nivelam-se todos, quando enxergamos, deste lado, do mundo espiritual, o que se passa na vida de cada um. A vida dos encarnados é um aprendizado em que cada um tem de vivenciar na prática o que já aprendeu na teoria, durante sua estada no mundo espiritual. Assim, muitos conseguem sair-se bem nas provações, expiações ou missões que trouxeram na sua programação, mas a maioria se esquece de muitos compromissos assumidos e mergulha na materialidade, confundindo-se e confundindo outros, que lhes sofrem a influência, consciente ou inconscientemente. As misérias humanas não escolhem lugar para habitar, pois estão sempre onde os seres humanos preferem o mal em lugar do bem. Neste estudo abordaremos algumas delas, no entanto, podendo-se dizer que as suas nuances são ilimitadas, de vez que cada ser humano é um universo completo, portanto, há tantas formas de bem como de mal conforme o número de habitantes do globo terrestre. Sabemos das mazelas, sofrimentos, desvios morais, sofrimentos e todas as maneiras de alguém carrear para si e para os outros as reações educativas das leis divinas, mas é de se pensar que na própria referência, que consta em o Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, a lei de justiça aparece junto com a de amor e caridade. Portanto, não há, na programação divina, justiça sem amor e sem caridade. Assim funciona o mecanismo educativo das criaturas, subordinadas ao determinismo de evoluírem, podendo, no máximo, retardar a marcha, mas não para sempre. O pai não permite mais liberdade aos filhos do que estritamente necessária para eles aprenderem definitivamente, o que se faz com relativa à mobilidade entre o bem e o mal,
mas não a ponto dos filhos sofrerem danos irreparáveis, tal como faria um pai terreno ou uma mãe terrena. 1.1.1 Causas das misérias humanas. No seu mencionado livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, a respeitável autora reproduz um diálogo entre Chico Xavier e o parapsicólogo indiano Mendranath Banerjee, em que este último afirma que os indianos consagram, desde épocas imemoriais, os seguintes valores: a sexualidade, a sociedade, as riquezas e a religiosidade. Chico Xavier ressalta que o mundo ocidental, gradativa mas seguramente, vai incorporar esses valores. Analisemos cada um com olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, segundo a regra de interpretação ensinada por Jesus de que a letra mata e o espírito vivifica. A sexualidade é uma energia inerente ao espírito, tanto que Divaldo Pereira Franco afirma: tudo é sexo, no sentido de que essa energia se irradia naturalmente dos seres, não só os humanos, mas de todos, desde os que ainda estagiam nos reinos inferiores da criação. Cabe a cada um direcionar sua energia da forma mais aprimorada que conseguir, porque os resultados são fatais, no bem ou no mal, por força da lei de causa e efeito. Nenhum ser foi criado por Deus para viver isolado dos demais, sendo, ao contrário, uma das leis divinas a da interdependência dos seres, englobados todos os reinos, assim interagindo os minerais com os espíritos puros, passando por todos os degraus da evolução rumo a Deus. Aprender a interagir harmoniosamente é o grande objetivo da evolução, traduzível no amor ao próximo como a si mesmo. Quanto às riquezas, tudo que é passível de ser movimentado pelos seres representa a riqueza, contando-se entre elas a próprio corpo físico para efeito das encarnações. Não há ninguém realmente pobre, pois, além do próprio corpo, que lhe possibilita atuar em favor dos semelhantes, existem o pensamento, que pode beneficiar mais do que as próprias ações materiais, além do sentimento, que se irradia, também podendo servir à causa do bem. As riquezas são inumeráveis para quem já compreendeu e pratica o ideal de servir. A religiosidade pode manifestar-se em qualquer uma das suas múltiplas opções, contanto que se coloque em prática o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabendo-se que cada um é julgado de acordo com as suas obras, e não segundo sua forma de crer em Deus, o importante são os pensamentos, sentimentos e atitudes em favor do bem. As misérias humanas decorrem dos desvios quanto a esses 4 itens. Na verdade, alguém pode afirmar, com toda razão, que não devem ser considerados apenas esses, mas outros. Todavia, seu número maior representará apenas desdobramentos dessas noções principais, enquanto que a essência será sempre a mesma. Por exemplo, em O Livro dos Espíritos se mencionam quais são as leis morais, cujo número excede o acima mencionado. Tomemos em conta, então, essas leis, que são as seguintes: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Analisemos cada uma, de forma rápida, apenas para facilitação da compreensão, ou mero reforço, para continuarmos no nosso estudo, com mais base. A adoração se traduz na necessidade que temos de agradecer ao Pai por nos ter criado e por manter nossa vida, tudo fazendo para chegarmos a com Ele e ter contato, cada vez mais conscientemente. O trabalho é uma necessidade para desenvolvermos o intelecto, a moralidade, a sociabilidade e outros valores. A reprodução é uma colaboração que damos para que outros espíritos tenham a oportunidade de reencarnar. Aqui se enquadra o tópico da sexualidade. A conservação engloba nosso próprio instinto de preservação da vida física e da proteção das nossas aquisições intelecto-morais. Com razão se diz que, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e alguém já complementou, com razão, dizendo para melhor, pois Lavoisier não levou em conta a lei da evolução,
através da qual tudo vai se transmudando para melhor, para tanto sendo necessárias as destruições, que são apenas aparentes, pois tudo no universo é energia e a energia não se destrói, mas apenas muda de forma. O tópico da sociedade já foi abordado acima. O progresso é sinônimo de evolução. Deus, Pai perfeito, não criaria algum filho com privilégios e outros com recursos menores para a própria evolução. Assim, todos começam do mesmo ponto, que os espíritos superiores que orientaram Allan Kardec qualificaram com os adjetivos de simples e ignorantes. Simples significa pouco complexos, como seres mais singelos que os vírus e bactérias. Ignorante quer dizer dotado de conhecimentos rudimentares, pois não há nenhum ser totalmente ignorante, no sentido de nada ter de acumulação de informações. A liberdade se manifesta quando desperta o livre-arbítrio, já numa fase mais avançada da evolução do espírito, ou seja, na fase humana. Justiça é, como diziam os antigos romanos, não lesar a ninguém, dar a cada um o que é seu e viver honestamente. Também pode ser interpretada com outras frases conhecidas ou mesmo criadas para conceituá-la. Jesus é o mais justo dos seres humanos que passou pela terra, tenhamo-lo como modelo, como, aliás, para tudo que seja bom. É importante entendermos que a justiça, para Deus, está sempre atrelada ao amor e à caridade. Sem esse entrelaçamento, vemos a crueldade, a maldade, a frieza e todas as formas de fazer o mal e não o bem. Da mesma forma que falamos que as misérias humanas são decorrência do descompasso entre aqueles valores consagrados pelos indianos e a conduta dos espíritos, podemos dizer a mesma coisa com relação às leis morais, pois, como dito, a essência de ambos os róis de valores é a mesma. Em resumo, as misérias humanas decorrem da nossa opção pelo mal, em vez de escolhermos pensar, sentir e agir no bem. 2.6.1.1 Descrença na vida após a morte do corpo. A crença na continuação da vida após o decesso físico é inata nos seres humanos, sendo que, todavia, muitos desses que adotam essa crença não têm uma noção muito clara sobre como é a vida no mundo espiritual, variando de acordo com a corrente religiosa ou filosófica, apesar de existirem muitas pessoas que entendem que não há espíritos, mas apenas corpos, que com a morte, encerram sua existência para sempre. Tratemos primeiramente de rebater os argumentos desses últimos, porque são os mais nocivos para as pessoas, uma vez que, não acreditando sequer que são espíritos, a tendência mais comum é de não se preocuparem com a própria conduta no que pertine à moralidade, fazendo, na prática, muitas vezes apenas de conta que são corretos, mas, intimamente, inclinam-se para vários tipos de desmandos e descompromissos com a ética verdadeira, que corresponde às leis de Deus. Como não conseguem pesar nem medir o espírito, afirmam que ele não passa de crendice de ingênuos ou ignorantes. Pretendem que as leis de Deus se amoldassem aos seus gostos e não o contrário, que o Pai Celestial se materializasse na sua frente para provar-lhes que existe. Arrogantes, que recusam-se a enxergar as evidências, basta racionar-se da seguinte forma: se a maioria da humanidade, de uma forma ou de outra, acredita na imortalidade do espírito, a minoria de descrentes é que deve pensar que, se naquela maioria há pessoas de pouca cultura, há também ali grande número de sábios da maior respeitabilidade e seriedade, sem contar as provas coligidas por eminentes cientistas, principalmente no século XIX, que demonstraram cientificamente a existência do espírito. Os que acolhem a ideia da imortalidade do espírito se subdividem em vários grupos, sendo que nós, espíritas, temos certa e demonstrada ideia da imortalidade do espírito. Para nós essa realidade já é incontestável, interessando-nos, presentemente, a evangelização dos espíritos encarnados e desencarnados. Quem não admite a imortalidade do espírito, regra geral,
se candidata aos grandes desastres morais, basta fazer-se um levantamento sobre como vivem os homens e mulheres descrentes. 2.6.1.2 Falta de fé na bondade divina. De duas afirmações de Jesus iremos deduzir uma terceira, para fundamentar a necessidade de confiarmos na bondade divina sempre. A primeira, quando Jesus recursou ao qualificativo de bom, dizendo que apenas o Pai o é, e a segunda quando disse que nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento do Pai. Daí concluímos que qualquer acontecimento ou situação que provoque sofrimento que não tenham sido provocados por nós representam manifestação da bondade de Deus. As pessoas querem, normalmente, que sua vida seja uma sucessão de vitórias de várias espécies, todavia, sem nenhum esforço da parte delas ou, na pior das hipóteses, com um esforço mínimo. Quando acontece qualquer coisa que as desagrada no seu comodismo e tendência à inércia, revoltam-se contra Deus ou entristecem-se, como se a própria vida perdesse o sentido. Tudo isso são manifestações de falta de fé na bondade divina. A maioria das pessoas acostumou-se à religiosidade simplesmente exterior, aliás, repetindo o estilo das correntes religiosas do passado, em que bastava a cada fiel doar algum presente material às divindades para considerar cumpridos seus deveres para com elas. Assim se fazia no paganismo. Também muitos resumem sua religiosidade à presença, por exemplo, semanal às reuniões do culto, simplesmente assistindo aos mesmos, como acontece até hoje em muitas correntes religiosas. Em suma, a religiosidade de muitos é apenas exterior, não querendo assumir nenhum compromisso com Deus maior do que render-lhe culto externo, sem participação do próprio coração, ou seja, sem verdadeira fé. A bondade divina se manifesta tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza, pois uns e outros são incentivos ao nosso progresso intelecto-moral. Assim como um pai ou uma mãe terrenos não dizem apenas palavras agradáveis aos filhos, mas incentivam-nos em alguns momentos com elogios, mas repreendem-nos quando necessário. A bondade do Pai Celestial proporciona a sucessão de momentos felizes e momentos de sofrimento, na medida certa que sua sabedoria e amor infinitos entende conveniente para a evolução de cada criatura. Por isso a vida de cada um é diferente da de todos os demais. Podemos ter certeza absoluta de que Deus nos dá exatamente aquilo que é o melhor para nós, tanto o remédio amargo, que irá nos curar das doenças morais e da ignorância, quanto o petisco apetitoso, que nos incentivará a continuar evoluindo. Nunca descrer do amor de Deus é importante para viver feliz. Mesmo sofrendo agudamente ou mesmo recebendo benesses que acreditamos não merecer. As misérias humanas ocorrem igualmente por falta de confiança na bondade divina, quando uma criatura envereda pelo caminho do mal, revoltada com o que julga ser uma injustiça contra sua vida, desanimada com esses sofrimentos, ou, de qualquer forma, desviando-se do caminho do bem. 2.6.1.3 Descrença na lei da evolução. A noção da evolução deve ser ampliada pela ideia de que ocorre através das sucessivas reencarnações de cada espírito, desde quando saiu das mãos do Criador até a eternidade afora. Assim, cada criatura evolui sempre, rumo à perfeição relativa, tanto que Jesus disse: Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Ele próprio não se colocou como o espírito mais evoluído que existe, reconhecendo que há outros muito mais perfeitos que ele, o que é verdade. Jesus é o divino governador da Terra, mas há governadores de planetas mais adiantados, por exemplo, no Sistema Solar, há o governador do Sistema Solar, há governadores de galáxias, governadores de nebulosas etc. Para nós, todavia, Jesus é a mais importante manifestação de Deus que podemos alcançar, por isso ele encarnou, a fim de transmitir suas lições pessoalmente, ser visto e ouvido pelas suas ovelhas, que temos de identificar nosso pastor. A afirmativa de Jesus, que acima mencionamos,
retrata a lei da evolução, dentro do vocabulário limitado de há 2 milênios atrás. Em O Livro dos Espíritos, a lei da evolução é apresentada na linguagem do século XIX. Em a grande síntese, é desdobrada em minudências muito mais extensas, de acordo com a capacidade de compreensão dos homens e mulheres do século XX. E assim irá acontecendo, pois a revelação vai sendo feita conforme o nível intelecto-moral dos encarnados. Outras revelações virão, seguramente, pois o Divino Governador tem essa tarefa, de proporcionar condições para seus pupilos evoluírem. As pessoas que não se preocupam com sua própria evolução ou se preocupam muito pouco com ela tendem a perder-se no emaranhado dos interesses e acontecimentos mundanos, portanto, encaminhando-se para uma vida de confusão e sofrimentos. As misérias do mundo acabam cercando-lhes o coração e a mente e terminam com a desencarnação, ao final da qual pouco realizaram em prol de si próprias e dos demais seres. Allan Kardec afirmou: nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Não poderia ser mais claro no sentido de mostrar o caminho do bem. Acreditemos e façamos assim, que tudo dará certo na nossa vida em qualquer lugar onde estejamos, ou seja, encarnados ou desencarnados. 2.6.1.4 Descrença na lei das reencarnações. As reencarnações existem para todos os seres e não apenas para aqueles que atingiram a fase humana. Assim informa André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, sendo que esses dois mundos são a realidade dos encarnados e a dos desencarnados. O nome do livro já diz tudo o que irá ser desdobramento na sua sequência. Deus estabeleceu que suas criaturas passam pela fieira das reencarnações para evoluir e assim acontece com cada uma. Descrendo dessa lei, muita gente se apega à vida material e se perde numa confusão muito grande, tomando sombras como sendo realidades e fantasias como benefícios importantes para si próprios. É de capital importância reconhecer que estamos sempre de passagem. Tanto que Mãe Santíssima informou a Chico Xavier numa curta mensagem que lhe endereçou: isso também passa, ou seja, desapegue-se de tudo, pois nada é permanente, a não ser o que cada um possa carregar dentro do próprio espírito. Sabemos que chegamos ao ponto em que estamos, depois de adquirir todas as qualidades inerentes aos seres inferiores da natureza e que estamos atualmente na fase humana, mas não representa a mais graduada, sendo que André Luiz menciona, no referido livro, uma superior a ela, que ele chama de angelitude, mas que também não é a mais evoluída. Desapeguemo-nos das coisitas terrenas, dos interesses que não nos fazem evoluir, sendo que a única fórmula da evolução é o amor universal, tal como Jesus ensinou pela palavra, mas, sobretudo, pela exemplificação. Evoluir sempre, fazer o bem a todos, procurar estudar as leis de Deus, tudo isso transforma a vida de qualquer pessoa numa verdadeira enciclopédia de sabedoria e amor. Por outro lado, distanciar-se desses propósitos faz qualquer um se tornar uma criatura infeliz, desajustada, muitas vezes derrapando nas doenças de vários tipos, na drogadição, nos vícios em geral. No seu livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, já citado, Nena Galvis relata um diálogo entre Chico Xavier e o pesquisador indiano Emendranath Banerjee, do qual extraímos a parte que diz respeito à reencarnação. Banerjee: a reencarnação está quase voltando ao cristianismo outra vez. Um representante da igreja síria mandou a mim uma pessoa para verificar quando a reencarnação poderia ser restaurada no cristianismo. Chico Xavier: eu não duvido que a igreja abrace esse valor. Maravilhoso. Banerjee: o governo espanhol patrocinou um documentário a respeito das minhas pesquisas sobre reencarnação, o que mostra o interesse que esse assunto desperta. Esse documentário será exibido pela TV e se estima um público de 40 milhões de pessoas. Na Argentina, em Portugal também se discute a respeito. Chico Xavier: é interessante ouvir isso,
Porque a Espanha não parece estar tão avançada nesses assuntos. Formidável. Eu fico a me perguntar, então, por que não se libera o culto geral das religiões desses países? Banerjee, não é interessante para a igreja, certamente. Ainda mais com todo aquele saldo bancário. Chico Xavier, a algema pode ser de ouro, mas ainda é uma algema, não é? Banerjee, há um grande interesse pela reencarnação também na Rússia. Eles acham a reencarnação cientificamente crível que ocasionará um novo destino para a civilização. A parapsicologia e a reencarnação estão começando a entrar na moda lá. 1.1.2 Modalidades das misérias humanas. Agora, abordaremos algumas das misérias humanas, evidentemente que não todas, pois tal seria impossível, uma vez que cada criatura que prefere o mal ao bem fabrica sua própria miséria, cujo número é ilimitado. Neste ponto do nosso estudo queremos fazer uma parada para a reflexão, prestando um esclarecimento importante, que ninguém pense que estamos apontando o dedo em riste contra quem quer que seja, pois todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que ama todas as suas criaturas igualmente, sem exclusão de nenhuma. Não estaremos nunca julgando ninguém e, muito menos, condenando, pois Jesus mesmo disse, eu a ninguém julgo. Apenas pretendemos, com este trabalho, auxiliar cada um a encontrar sua própria identidade de filho de Deus, destinado à perfeição relativa. Portanto, estudemos as mazelas humanas para nos conhecermos melhor, porém, nunca com tristeza ou derrotismo e, muito menos, revolta. Todos somos espíritos imperfeitos, todavia, tendentes à perfeição, de acordo com os esforços que empregarmos nessa conquista. Sejamos felizes, alegres, gratos a Deus e a todas as criaturas, que, querendo ou não, contribuem para o nosso progresso moral e intelectual, umas nos incentivando pelo amor e outras pelo mal que pretendam nos infligir. Estudemos, portanto, a nós mesmos nos itens que serão abordados a seguir e não pretendamos analisar os outros nessas passagens. Estudemos com amor no coração. Aprendamos, primeiro, a lição do amor, que tudo mais nos será dado à compreensão. Sigamos, portanto, adiante no nosso estudo sobre as misérias humanas, como o médico que não procura matar o doente, mas curar-lhe as feridas e tumores. Primeiro de tudo, agradeçamos a Deus a oportunidade de estudar as fraquezas humanas, curando-nos delas e ajudando os outros a delas ficarem curados. 1.1.2.1 Dependência química. A utilização de produtos naturais para alterar o humor das pessoas é quase tão antiga quanto a própria humanidade. Assim é que desde a mais remota antiguidade muitos recorrem a determinados tóxicos para ativar o sistema nervoso, provocando euforia e outros estados orgânicos agradáveis, mesmo que à custa de posterior angústia ou desespero. Até dentro de determinadas correntes religiosas utilizavam-se produtos como indutores do mediunismo. Portanto, não é de hoje que a produção e consumo de drogas faz parte da vida humana. Depois de certa época para cá iniciou-se a fabricação de produtos sintéticos, que procuram suplantar os resultados daqueles naturais, na procura da pílula da felicidade. Consideramos, para efeito deste estudo, como drogas, não apenas aquelas catalogadas pela farmacologia oficial, mas outras, que são admitidas como produtos comercializados normalmente, mas que visam provocar a euforia artificialmente, todavia trazendo como consequências sérios danos à saúde física ou mental, são o tabaco e as bebidas alcoólicas. Muita gente, inclusive alguns cientistas, defendem a utilidade do uso das bebidas alcoólicas em pequena quantidade. Todavia, trata-se de uma impropriedade, porque os malefícios são muito mais evidentes que os questionáveis benefícios. Quanto ao fumo, igualmente devastador para a saúde, trata-se de uma droga que mata a longo prazo, mas, apesar disso,
Os interesses dos fabricantes e comerciantes não têm levado esse dado em conta, porque os próprios usuários não dispensam sua utilização, mesmo sabendo que estão cavando a própria sepultura. Incluímos nesta lista de produtos nocivos, apesar de sabermos que muitos irão discordar, todos os alimentos que produzem danos ao organismo humano e que são fabricados, comercializados e consumidos por milhões de homens e mulheres, provocando obesidade, doenças do aparelho digestivo e de vários órgãos, cuja lista é muito grande. Os chamados suplementos alimentares, utilizados por muitos atletas e pessoas que pretendem adquirir a perfeição da forma física, são outros tantos venenos, que, a médio ou longo prazos, vêm dizimando a vida de muitos, os quais se lhes fazem vítimas, impulsionados pela vaidade do corpo perfeito. A alimentação inadequada tem provocado a morte lenta de grande parte da humanidade. Mas chegará o dia em que tais produtos serão proibidos tanto a nível de produção como de comercialização e utilização. Todo produto que não seja absolutamente livre de efeitos colaterais não deve ser utilizado por quem pretenda ter boa saúde por muitos anos. Nada melhor para a escolha do que aqueles provenientes da própria natureza, dispensando-se aditivos, produtos sintéticos e quaisquer outras formas de tentar substituir a sabedoria da criação divina pela criatividade nem sempre bem intencionada dos que visam mais os lucros do que o bem da humanidade. É conveniente que cada um valorize estas observações a fim de viver com o máximo de saúde possível, o que propende a gerar a longevidade, com boa qualidade de vida. A ganância de muitos que trabalham na farmacologia, na medicina, na nutrição e outros raros assemelhados é a causadora da precarização da saúde de pessoas desavisadas ou inconsequentes. As misérias humanas muitas vezes se refletem pelos hábitos alimentares, ao lado da drogadição, sob os prismas da utilização de alcoólicos, tabaco etc. No mundo de regeneração todos esses vícios serão superados, prevalecendo apenas o que seja absolutamente saudável e as pessoas viverão muito mais anos, com saúde perfeita. Cabe a cada um iniciar esse novo estilo de vida, recusando-se a participar dos modismos negativos e preferindo selecionar o que seja realmente benéfico para a sua saúde física ou mental. Deixamos de falar aqui mais extensamente nas drogas ilícitas porque é evidente que são altamente danosas. Quanto a muitos medicamentos igualmente deveriam ser proibidos e substituídos por outros, priorizando-se as terapêuticas voltadas para a autorreforma moral, na base da qual está a cura de muitos males físicos que surgem dos desajustes espirituais. É preciso curar-se a alma, que, através das desarmonias perispirituais, bombardeia o corpo danosamente, provocando-lhe disfunções, muitas das quais levam à morte. 1.1.2.2 Sexolatria. A primeira noção que se deve divulgar a respeito da sexualidade é que os espíritos não são masculinos ou femininos, mas, tendo vivenciado, desde o reino vegetal, ambas as polaridades, reencarnam num ou no outro gênero conforme as tarefas que estão programados para cumprir naquela etapa evolutiva. Compreendido isso, ninguém, em sã consciência, deve justificar abusos que venha a cometer contra os outros e, portanto, contra si mesmo. A sexolatria representa um grave desconhecimento, primeiro, dessa realidade espiritual, segundo, das próprias leis divinas, que determinam o respeito ao próprio corpo e ao corpo alheio. Entenda-se que o corpo não é uma simples máquina, como um automóvel ou um produto fabricado pela indústria humana. Trata-se do aglomerado organizado de trilhões de seres em estágio mais primitivo de evolução, que dependem do espírito em estágio humano para evoluírem mais harmonicamente. Os abusos lesionam o psiquismo rudimentar daqueles irmãozinhos, por isso a lei de causa e efeito cobrando dos infratores de forma a reporem aos prejudicados os danos causados. Ninguém provoca danos aos demais seres impunemente. Quando se falar em semelhantes,
Devemos incluir nessa expressão todos os seres que compõem a criação de Deus, inclusive aqueles que estão no início da sua jornada evolutiva. Amar ao próximo como a si mesmo inclui os seres microscópicos que compõem a complexa máquina viva, que é o corpo. A sexualidade deve ser exercitada com respeito à dignidade alheia e à própria, portanto, para não lesar o corpo nem o psiquismo. Nada mais natural que o exercício responsável e respeitoso da sexualidade, sendo de se mencionar a respeito o diálogo entre Chico Xavier e o parapsicólogo indiano Banerjee. Banerjee. Os 4 ideais básicos do homem são sexo, sociedade, riqueza e religiosidade. Por essa razão, foram tomados como os princípios básicos da cultura indiana. Portanto, até quanto o homem viva, essa cultura permanecerá viva. Segundo o catolicismo, o homem nasce do pecado, então ele cria um sentimento de culpa para si. Na filosofia indiana, não se tem isso, porque o sexo é o primeiro ideal da vida. Chico Xavier, perfeitamente. A religião cristã está sofrendo uma renovação para aceitar esses conceitos de religião natural. Os espíritos dizem que, toda vez que o religioso condena alguém, ele está exercendo uma violência. Criou-se no mundo cristão uma espécie de regra tenebrosa em torno do sexo. Essa sobra vai acabar. Banerjee, talvez seja essa a razão de os pais quererem casar seus filhos. Chico Xavier, eu acho que eles fazem muito bem, esperemos que todos se casem. O mundo cristão está sofrendo muito. Ele precisa se ajustar, para criar a vida natural do sexo sem devassidão. Porque a grande maioria dos cristãos de todas as religiões tem tido uma atitude de pregação e uma atitude íntima diferente. Eles não podem viver o que pregam, pois estão contra a natureza. Isso vai demorar ainda. O conceito oriental de naturalidade no assunto, mas com espírito de responsabilidade, os compromissos assumidos são valores que devem vir para o Ocidente. Essa é a luta do cristão, pois ele promete, mas não cumpre. Isso atrasou muito o progresso espiritual das nações cristãs, mas Jesus não tem culpa disso, pois ele disse para amarmos uns aos outros. 1.1.2.3 Criminalidade. O direito dos povos evolui muito lentamente, infelizmente muitas vezes atendendo mais ao interesse das elites dominantes do que à verdadeira ideia de justiça. Dessa forma, o que é considerado ilícito grave perante a justiça divina não passa, muitas vezes, de atitude corriqueira e aceitável pelo direito dos encarnados. Na verdade, o que prevalece perante a própria consciência individual é o que ali está registrado como a lei divina, tanto que se afirma que a lei divina está escrita na consciência. Pensando, sentindo ou agindo conforme a lei divina, a criatura humana estará sempre em paz consigo mesma e vice-versa. É importante, assim, cada um realizar sempre o seu exame de consciência para verificar como anda a sua autoavaliação interna em termos ético-morais. Mais importante do que não desrespeitar preceitos jurídicos terrenos é cumprir seus deveres morais, que Jesus resumiu no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As pessoas inclinadas à criminalidade, ou seja, à prática de ilícitos segundo os critérios da lei divina que procurem melhorar sua índole, pois, em caso contrário, serão alcançadas pela lei causa e efeito no sentido punitivo-pedagógico, carreando para si próprias sofrimentos de maior ou menor intensidade para o presente e o futuro. Faz parte das misérias humanas os resultados amargosos dos pensamentos, sentimentos e atitudes antifraternas, bem como esses próprios pensamentos, sentimentos e atitudes. Alguns acreditam que somente as ações são pesadas na balança da própria consciência, mas o próprio Divino Mestre afirmou que os atentados praticados pelo pensar e pelo sentir são de igual gravidade que os consistentes em ações, tanto que disse: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a já cometeu adultério com ela no seu coração. Todavia, não são apenas essas infrações as que se praticam pelo pensamento e o sentimento, mas sim todas as demais,
uma vez que as emissões mentais, energéticas, movimentam o fluido cósmico universal, criando realmente realidade palpáveis para o espírito, que responderá pelo bom ou mau uso que fizer da sua força mental. Igualmente Chico Xavier afirmou, cada um é responsável pelas imagens que cria na mente dos seus semelhantes. O âmbito dos deveres humanos, perante a consciência, é muito maior do que aquele estabelecido pela direito terreno, sendo que, por isso, em desencarnando, mais da metade da humanidade vai para o umbral, conforme afirmou André Luiz. Alguém pode ficar achando que Deus é rigoroso, punitivo por excelência, mas tudo se faz para a própria evolução da humanidade, que, ainda hoje, passados 2 milênios da encarnação de Jesus, ainda se compraz no mal, praticado de variadas formas mais do que no bem. Assim, a única forma de educar seres tão rebeldes e maliciosos é apenas através do retorno mal que idealizaram, sentiram ou concretizaram com atitudes malsãs. 1.1.2.4 Depressão. Ninguém melhor do que a psicóloga Joana de Ângeles para falar sobre este tema. Passemos a palavra maternal e culta missionária da psicologia com Jesus. Depressão. A depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com a alta dose de culpa, quando renteando no processo da evolução sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria íntima, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando, em largo prazo, o desencadeamento dessa psicose que domina uma centena de milhões de criaturas na atualidade. Se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pelas ciências que se encarregam de penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita, para crescer na direção de Deus. A depressão instala-se, pouco a pouco, porque as correntes psíquicas desconexas que a desencadeiam, desarticulam, vagarosamente, o equilíbrio mental. Quando irrompe, exteriorizando-se, dominadora, suas raízes estão fixadas nos painéis da alma rebelde ou receosa de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Face às suas cáusticas manifestações, a terapia de emergência faz-se imprescindível, embora os métodos acadêmicos vigentes, pura e simplesmente, não sejam suficientes para erradicá-la. Permanecendo as ocorrências psicossociais, socioeconômicas, psicoafetivas, que produzem a ansiedade, certamente se repetirão os distúrbios no comportamento do indivíduo conduzindo a novos estados depressivos. Abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-te, em paz, na área da afetividade, com o pensamento em Deus. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Adestra-te, mentalmente, na resignação diante do que te ocorra de desagradável e não possas mudar. Quando sitiado pela ideia depressiva, alarga o campo de raciocínio e combate o pensamento pessimista. Assodado pelas reminiscências perniciosas, de contornos imprecisos, sobrepõe as aspirações da luta e age, vencendo o cansaço. Quem se habilita na ação bem conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, não tomba nas redes bem urdidas da depressão. Toda vez que uma ideia prejudicial intentar espraiar-se nas telas do pensamento obnubilando-te a razão, recorre à prece e à polivalência de conceitos, impedindo-lhe a fixação. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-te da sua utilidade e significação superior, combatendo os receios do passado espiritual, os mecanismos inconscientes de culpa, e produzes com alegria. Recebendo ou não tratamento especializado sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas,
no largo mecanismo da evolução inevitável. Franco, Divaldo Pereira. In Receitas de Paz. Ditado pelo espírito Joana de Ângeles. 1.1.2.5 Suicídio. Uma das primeiras noções que devemos aprender é de que a morte é apenas uma passagem do mundo terreno, com a inviabilização do corpo carnal, para o mundo espiritual. Enquanto o espírito não se conscientiza, profundamente, dessa realidade, fica sofrendo o medo ou até o pavor da perda do corpo físico. O prazo de duração de uma encarnação não é fatal, podendo ser ampliado ou reduzido por deliberação dos espíritos superiores, quanto a eles próprios ou aos seus irmãos em humanidade. Não se deve pensar nunca que tenha razão quem pense que a fixidez rege a vida das criaturas de Deus, pois o que é sempre levado em conta são os benefícios que cada situação acarretará para a evolução dos espíritos. A única fatalidade que existe é a do bem, ou seja, todos os espíritos alcançarão a perfeição relativa, mais cedo ou mais tarde. Essa é uma das facetas do amor do Pai Celestial por suas criaturas. Para exemplificarmos dentre vários casos, de absoluta segurança quanto à passagem, mencionemos a desencarnação de Paramahansa Yogananda, mestre indiano de yoga, apesar de estar no estado de plena saúde, conforme narrado no livro intitulado Autobiografia de um Yogi. Transcrevemos o trecho que fala a esse respeito. Paramahansa Yogananda entrou em Mahasamadhi, a derradeira vez que um yogi abandona conscientemente seu corpo, em Los Angeles, na Califórnia, em 7 de março de 1952, após concluir seu discurso num banquete em homenagem a Sua Excelência Binay R. Sen, embaixador da Índia. O relato da partida do muito amado yogi apareceu no número de março de 1952 de Self-Realization Fellowship Magazine, Los Angeles, e no semanário Times de 4 de agosto de 1952. O grande instrutor mundial demonstrou o valor da yoga, técnicas científicas para chegar à percepção de Deus como realidade, não apenas em vida, mas também na morte. Semanas após haver partido, sua face inalterada brilhava com o divino esplendor da incorruptibilidade. O Sr. Rita Rui, diretor do cemitério de Forest Lawn, de Los Angeles, onde o corpo do grande mestre jaz temporariamente, enviou a Self-Realization Fellowship uma carta com firma reconhecida, da qual são extraídos os seguintes trechos. A ausência de quaisquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo 20 dias após a morte. Nenhum indício de bolor revelava-se em sua pele, nenhum dessecamento, secagem, ocorreu nos tecidos orgânicos. Tal estado de preservação perfeita de um corpo, até onde vão nossos conhecimentos dos anais mortuários, é algo sem paralelo. Ao receber o corpo de Yogananda, os funcionários do cemitério esperavam observar, através da tampa de vidro do caixão, os costumeiros e progressivos sinais de decomposição física. Nossa admiração crescia à medida que os dias passavam sem trazer qualquer mudança visível no corpo em observação. O corpo de Yogananda permanecia evidentemente num estado fenomenal de imutabilidade. Nenhum odor de decomposição emanou de seu corpo em qualquer tempo. A aparência física de Yogananda em 27 de março, pouco antes de colocar-se a tampa de bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 27 de março, tão cheio de frescor e intocado pela corrupção, como na noite de sua morte. Em 27 de março, não havia, em absoluto, motivo para se afirmar que seu corpo sofrera qualquer desintegração física visível. Por estas razões, declaramos novamente que o caso de Paramahansa Yogananda é único em nossa experiência. Em um futuro ainda distante, os seres terrenos desencarnarão dessa forma. Então, tratemos, agora, da questão do suicídio,
que nada mais é que a desencarnação propositada de um espírito despreparado para viver no mundo espiritual, por isso sofrendo graves consequências, por conta de sua iniciativa de antecipar sua ida para aquela realidade, onde o que é decisivo é o poder mental, apanágio dos espíritos que já percorreram muitos degraus acima dos espíritos medianos. Quando se detecte alguém com a intenção de praticar o suicídio, a primeira iniciativa é levá-lo a sair da crise, inclusive com a tentativa de esclarecimento de obsessores,